E os ingredientes para a nossa receita especial de hoje vai cominho, sal, água, trigo para quibe, hortelã, cebola roxa, alho, caldo quinoa de carne e azeite. Então, agora vamos começar a nossa receita. A primeira etapa. Água fervente, desliguei o fogo. Vou adicionar 2 cubinhos de caldo de carne quinoa nessa água. E vamos dissolver. Depois que dissolver, vamos levar para o liquidificador. Então, aqui, ó, no meu copo do liquidificador, eu vou colocar todo o meu caldo dissolvido na água. Vou acrescentar minha cebola roxa, picadinha, o sal, o cominho, os dentes de alho e o nosso hortelã, que é o miúdo. E vamos levar para bater. Vamos bater até todos esses ingredientes misturar. Ficar bem batidinho. Pronto, agora em uma vasilha vamos colocar todo o nosso trigo e toda a mistura que batemos no liquidificador. Joga tudo, mistura e nós vamos deixar esse trigo hidratar por 1h30 ou 2 horas, tá bom? Até 2 horas vamos deixar esse trigo hidratando aqui, ó. Aqui mesmo na mesa, a gente deixa ele hidratar. Vamos tampar com um paninho, ou uma tampa, um plástico filme. Vamos deixar ele aqui hidratando por 1h30 ou até 2 horas. Aqui eu deixei hidratar por 2 horas. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos amassar esse trigo para ele ligar. Então, nós vamos fazer esse processo. Algumas marcas de trigo vai pedir para você colocar mais um pouquinho de água nesse processo aqui, ó. Pouquinho mesmo. Algumas marcas, mas a maioria não. Isso aqui é o suficiente. Mas se você ver que tá muito difícil para você amassar, porque você sabe, ele vai dando liga. Ó, ele vai dando liga conforme você vai amassando ele. Se você vê que você tá com muita dificuldade, aí você coloca muito pouquinho de água, assim. Pouquinho mesmo. Mas, ó, ele tá super tranquilo, essa massa aqui, ó. Super tranquila. Vamos amassar, então. Aqui eu vou transferir para uma bacia maior, para ficar melhor para eu trabalhar, né? Para eu amassar essa massa do trigo. E aqui, ó, vai amassando. Não precisa mais nada. Até ele dar liga. O tempo é o tempo que você vê esse trigo todo dando liga. Tudo grudadinho. Então, aqui, ó. Tá vendo? Ligou. Ó, ele tá ligado, ó. Tá vendo? Você pode fazer o que quiser aqui, ó. Ele virou a massa. Nesse momento aqui, se você for fazer quibe de forno,
você vai acrescentar a carne moída crua. Se eu tenho 500 gramas de trigo, eu acrescento 500 gramas de carne moída. Se eu tenho 200, 250, a quantidade do trigo, você coloca a quantidade da carne moída. Para assar. Quando o quibe é para fritar, eu não gosto de colocar a carne moída na massa. Por quê? Porque a carne moída tem gordura. Quando a gente frita, você já viu uns quibes que é cheio de buraquinho? Então, ali é a gordura da carne moída que ela encolhe. Então, forma buraquinhos. Então, eu não gosto. Eu gosto de fazer a massa aqui, ó. Aí, você pesa, se for festa, você vai pesar 25 gramas. Se for para vender 100 gramas, eu aqui vou fazer para aqui para casa mesmo. Então, eu deixo 50 gramas. Faço isso. Abro. Não tão fino. Venho com a carne moída. Coloco a carne moída. Recheia. Recheou. Fechou aqui, ó. Fechou. Aí você faz uma pontinha aqui. Cada um tem seu jeito de fazer quibe, né? Uma pontinha aqui. Pra gente alisar o quibe. Água. Passa água que alisa o quibe. Aqui eu tô com a luva. A luva facilita eu modelar o quibe. Se eu tiver só com a mão, passa água na mão, que vai facilitar você modelar esse quibe. Para alisar o quibe, ó, você brinda ele todinho com água. Pouquinho de água. Molhou a mão na água, tirou o excesso e, ó, passa aqui e modela seu quibe. E seu quibe está seladinho, sequinho para ser frito. Ó, aqui eu tenho 100 gramas de trigo. Tá vendo? Vou abrir ele. Pode fazer assim. Aí eu vou aqui. Boto o dedo e vou abrindo ele. Em muitas regiões isso é um salgado bem vendido. Se vocês gostarem, faça. Aqui eu cozinhei um ovo. Bota dentro do trigo. E você vai modelando aqui, ó. Com a mão, vai apertando. Como ele é muito grande, quando você bota o trigo, às vezes ele abre. Aí você vai apertando, ó. E vai fechando. E a gente vai ter o quê? Um salgado que dentro é um ovo cozido. Como nós vamos selar esse quibe? Água, tira excesso, passa aqui com o dedinho, ó. Você vai selando ele e você vai deixando esse quibe lisinho. Não é encharcar de água, não. É só o dedo umedecido na água. Tira o excesso. Passa. E você vai ter esse quibe bem lisinho, selado. Finaliza. E tá pronto. Se abrir, ó, passa a água aqui. Ele delicadeza. Tá certo? Ó, nesse trigo não tem carne nenhuma, né? Aí vamos dizer que nós queremos fazer um quibe que não vá carne. O que é que a gente faz? Vamos abrir nosso quibe. Vamos colocar um pedaço de queijo dentro. Esse queijo ficou grande, vou cortar mais. Cortei. Vamos fechar. Do mesmo jeito. Vamos selar, né? Passa o dedinho na água e sela. Fazer de luva facilita não tá molhando a mão. Mas para selar, tem que passar o dedinho na água para selar. Olha, a gente tem um quibezinho bem lisinho. Aqui, ó, o nosso quibe frito. Olha, 3 erros pode acontecer com o seu quibe. Ele abrir no fogo. É óleo frio, você não modelar direito, não selar direitinho. E você colocar bastante quibe no fogo. Não pode, 2, 3 quibes por vez. Aqui nosso quibe de forno, vou pincelar azeite. Pra não grudar, né? Toda a lateral, fundo.
Agora eu venho com o nosso trigo e vamos modelar no fundo. Não amassa forte, só modela. Tenha esse cuidado. Aqui, desse lado aqui, eu vou botar a carne. Com azeitonas. Quem gosta. E desse lado aqui, eu vou botar requeijão cremoso. E queijo. Vai colocando o trigo, ó, em cima e vai modelando. Aqui você ajeita, ó. Vamos cortar para passar o azeite e levar ao forno. Qual o tempo de forno, gente? Vai depender do seu forno. Mas você vai ver que ele vai estar douradinho. Quando você põe no vidro, é melhor que você tem como tá bem no fundo. Mas você vai ver que ele vai estar bem moreninho, então, que tá pronto pra sair do forno. Pincela um pouquinho de azeite, pode levar pro forno. Vamos fazer agora minha lembrança afetiva. Eu vou colocar aqui um pouquinho de azeite na minha marmitinha. E vou passar por toda a lateral, o fundo. Agora eu venho com um pouquinho do meu trigo e vou forrar esse fundo aqui. Não pressiona tanto, não aperta, só ajeita. Quando você fazer quibe de forno, não aperta, senão vai ficar um quibe de forno muito amassado, machucado. Aí aqui eu vou vir com... Vou botar meu requeijão cremoso aqui. Aqui eu vou vir com carne moída. Aqui eu venho com um pouquinho de azeitonas. Aqui eu venho com ovo cozido, opcional, se vocês quiserem. Senão, não coloca. Picadinho. Essa pessoa que eu vou dar, gente, essa lembrança afetiva, ama. Então, eu vou colocar. Aqui vamos colocar um pouquinho de mussarela. E vamos fechar com o nosso trigo. Vamos, ó, fechar com o nosso trigo. Você vai ajeitando, ó, com a mão mesmo. Se quiser, pode abrir com um saquinho. Com um pedacinho aqui faltando, eu coloco, preencho. Aqui nós vamos fazer os cortes. Bem bonitinho, pra ficar esse quibe bem decorado. E o meu azeite entrar, né? Você sabe que quibe de forno tem que ter um bom azeite. Ou, se você não tiver, pode colocar óleo também. Não tem problema nenhum, tá bom? Só não pode ficar sem fazer essa delícia pra você, pra sua família.
Para ganhar dinheiro, rega um pouquinho de azeite. Vamos levar para o forno. Ó, o meu mimo afetivo. Aqui é o meu quibe. Botei um limãozinho, uma pimentinha biquinho e 2 folhas de hortelã. Vamos fechar. Fechei. Aqui eu vou utilizar essa tábua de corte como base, porque vai que ele queira tirar o quibe e a tábua vai ajudar a assessorar. A faquinha com o nome Paz, porque ele tá precisando de muita paz de espíritos. E aqui vamos colocar no saquinho. Vamos dar o laço. Aqui também eu coloquei a mini tábua e carimbei o nome Paz, para a mensagem ser transmitida, né? Vamos dar o laço. E aqui a minha lembrança afetiva de hoje vai para Rômulo Matos. Amigo, gratidão. Que o Senhor te abençoe. Muita paz no seu coração. Oi, amiga. Acabei de receber o quibe, viu? Maravilhoso, delicioso. Você tem que ir para Ana Maria Braga, viu? Sucesso total. Amei, amei, amei. Muito gostoso. Gostei demais. Com tomate, pimentão, cebola roxa e cebolinha, vamos fazer uma deliciosa vinagrete para acompanhar o nosso quibe. Aqui é a vinagrete, ó. Limão, uma colherzinha de café de mel e sal. Perfeição. Vamos comer comigo?